É isso aí, querido ouvinte, estamos chegando ao final do programa Jornada Feliz e eu gostaria de agradecer a você pela sua audiência, né? Pelo carinho, a você internauta, a você que nas ondas do rádio todos os dias fica esperando, né, chegar às 2 horas da tarde para estar aqui com a gente. E hoje eu quero trazer uma palavra muito especial para vocês. Hoje eu quero falar sobre sobre o poder da oração através de uma visão da física quântica. Você já ouviu falar em física quântica? Daqui a pouco eu vou te explicar o que é a física quântica, tá? Bom, mas pra gente começar a nossa meditação, eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa, né, você que está acompanhando pelo rádio, a abrir sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 6, do verso de número 34 a seguir. Uma passagem muito conhecida, mas que hoje vai nos trazer uma visão especial. Bom, pessoal, e a palavra de Deus fala assim, ó. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer." Ele, porém, respondeu: "Deem-lhe vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?" Perguntou ele: "Quantos pães vocês têm? Verifiquem." Quando ficarem sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que o servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Bom, pessoal, aqui é uma história, tenho certeza que vocês já ouviram falar a respeito dessa palavra, onde Jesus ele estava pregando para uma multidão de gente que estava seguindo ele, ó, muitos dias. Só que qual era o problema, gente? Aquele povo estava sem comer. E o Senhor, com um coração compassivo, ele percebeu isso, né? E indagou aos seus discípulos: olha, o que a gente tem aí, né? Que pra gente dar de alimento para esse povo, porque eles estão me seguindo, eles estão andando comigo no deserto, eles estão ouvindo a palavra, mas eles estão famintos. E os discípulos, eles começaram a procurar lá entre eles, e o que eles acharam? Apenas um menino, que ele tinha 5 pães e 2 peixes. E sabe qual era mais ou menos assim o tamanho da multidão que estava seguindo Jesus, ouvindo os sermões dele? Cerca de 5.000 pessoas. E dentro da lógica, eu pergunto para você: será que 5 pães e 2 peixes são capazes de alimentar cerca de 5.000 pessoas? Gente, não é possível, né? Mas a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala que naquele dia aconteceu um milagre. E o segredo do milagre está no que Jesus fez, o Senhor Jesus fez. A palavra de Deus nos fala que ele, tendo dado graças, né? Ou seja, ele agradeceu, ele foi grato por aquele pouco que eles tinham, né? Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu. E não só deu para alimentar a multidão, como ainda sobraram muitos cestos de alimento. Bom, mas eu quero aproveitar essa palavra para trazer para vocês hoje uma visão do poder da oração, né, por meio da física quântica. Existe um poder grandioso que permeia toda a humanidade, mas que infelizmente, né, muitas pessoas ainda não conhecem. Que poder será que é esse? É sobre o que nós falamos hoje no programa, né, sobre o poder da oração. Mas eu não estou falando daquela oração tradicional, que às vezes, por exemplo, você aprendeu com a sua família, às vezes com a sociedade, através de algumas religiões. Mas hoje eu quero falar para você sobre uma oração que ela vai levar você a exercitar a sua fé de uma forma incondicional, por meio do agradecimento, por meio da gratidão. E foi justamente essa oração que Jesus fez, que multiplicou os 5 pães e 2 peixes, uma quantidade tão grande de alimentos que deu para alimentar a multidão e ainda sobrou. Bom, pessoal, hoje eu quero falar para vocês principalmente sobre o ato de agradecer por algo, como se isso que você está agradecendo já tivesse sido manifestado. Ou seja, aquilo que você almeja, que você busca, que você precisa do agir de Deus na sua vida, que você tem como propósito, mas que você ainda não recebeu. Mas hoje eu quero falar sobre a oração que você pode fazer agradecendo como se você já tivesse recebido, como se você já tivesse sido abençoado.
Por quê? Porque esse tipo de oração é uma oração muito poderosa. E para começar a falar sobre esse tipo de oração, eu quero falar para você a respeito da visão que a física quântica tem. Você já ouviu falar em física quântica? Né? O que é a física quântica? A física quântica, ela serve para explicar o mundo que nós vivemos. Então ela estuda, né, o mundo que nós vivemos, ela estuda o comportamento dos diversos fenômenos que ocorrem em escalas moleculares, atômicas, nucleares, como por exemplo a origem e a evolução do universo, né? E a origem e a evolução do universo nos mostra que a gente pode criar a nossa realidade. É isso que a física quântica ela tenta provar. E a física quântica, ela diz o seguinte, olha só, que na verdade todos nós estamos exatamente vivendo a realidade que nós criamos em algum momento da nossa vida, né? Ou seja, de uma forma consciente ou não, nós estamos experienciando aquilo em que nós acreditamos. Pera, baixa um pouquinho para mim a música. Então nós estamos, né, vivenciando aquilo que nós acreditamos, aquilo que você às vezes projetou. E às vezes isso pode ser de uma forma consciente ou não, né, que você está experimentando aquilo que um dia você acreditou. E quando a gente se refere à oração, por exemplo, diante da visão quântica, nós podemos escolher o que nós vamos vivenciar no futuro. É isso que eu queria chamar a tua atenção nessa tarde. Então talvez você pode virar e me perguntar assim, pastora, mas como que pode ser isso? Eu escolher o que eu vou viver no futuro? Ah, mas parece que a minha vida tá ao contrário, tá tudo lascado, tá amarrado. Nossa, de repente, parece que eu entrei dentro de uma tempestade. As coisas estão acontecendo de uma forma que eu jamais imaginei. Como assim eu escolher o que eu posso viver no futuro? E a resposta, né, que a física quântica trouxe é que é por meio dos nossos pensamentos, palavras e sentimentos. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os sentimentos que nós temos, isso atrai, né, a nossa realidade. Isso atrai a nossa futura realidade. Aquilo que nós vamos vivenciar no futuro. Então a oração, quero dizer para você, ela pode ser muito poderosa, né, quando ela é feita de uma forma correta. E aí nesse ponto, como nós entendemos, né, que de acordo com a física quântica, unindo aí a palavra de Deus, né, aquela passagem lá de Jesus com 5 pães e os 2 peixes, e aí de repente não dava para alimentar a multidão, ele pega e agradece, né, pelo pão, pelos peixes, como se realmente tivesse o necessário para alimentar aquela multidão. O milagre acontece. Então lembra dessa palavra, a oração ela pode ser poderosa. Então, de acordo com a física quântica, a oração ela pode ser emitida por um campo energético do qual nós fazemos parte ao mesmo tempo, né? Então, ao você decidir, por exemplo, fazer uma oração, e quando você decide agradecer por aquilo que você não recebeu, mas que você está atraindo para si dentro daquela realidade, por exemplo, você começa a agradecer a Deus por um sonho, por um projeto, por um objetivo, como se você já estivesse vivendo aquele projeto, vivendo aquele objetivo, né? A sua oração ela tem o poder de gerar um milagre, de gerar o impossível. Nas palavras da física quântica, de atrair aquela realidade para o seu futuro de uma forma que você comece a vivenciar. Eu estou falando de ciência, não estou falando só da religião, né? Não estou falando só da fé. E a física quântica, ela já provou que nós somos energia e que as nossas emoções e os nossos sentimentos modificam o nosso DNA. Você já pensou tanto que isso é sério? Né? E essa nossa energia, ela se conecta, ela liga-se a todas as outras pessoas, coisas, natureza, objetos, enfim. Né? A nossa energia, ela se conecta com absolutamente tudo. E aí você começa a emitir uma determinada frequência, segundo a física quântica, que vai ser retornada para nós por meio de situações, pessoas ou acontecimentos que estejam na mesma sintonia com os nossos sentimentos, emoções e pensamentos. Ou seja, gente, ó, se você pensar em derrota, se você pensar que não vai dar certo, se você começar a pensar só negativo, o seu DNA ele vai começar a se conectar com essa energia segundo a física quântica e vai atrair aquilo para você. Como se você pensar em amor, em prosperidade, em paz, em vitória, vai atrair para você também. Então aí você imagina o poder da gratidão, de você fazer uma oração agradecendo, né? Até mesmo por aquilo que você ainda não recebeu. Então, ou seja, aquilo, né, que você alimenta vai ser devolvido para você.
E assim também é as respostas, né, desses estímulos emocionais que você está sentindo, emitindo aí em cada momento particular, volta para nós, é o que a física quântica mostrou. Então, se você escolher pessimismo, derrota, você vai viver uma realidade futura disso. Se você escolher vitória, saúde, amor, prosperidade, você vai viver uma realidade futura disso. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e nossos sentimentos. A gente tem que escolher o que a gente vai realmente alimentar e nutrir na nossa vida. Né? Ou seja, segundo a física quântica, nós somos um campo eletromagnético que atrai frequências similares. Se você vibra no positivo, você vai atrair o que é positivo. Se você vibra no negativo, você vai atrair o negativo para a sua vida. Então, quando nós oramos, né, agradecendo por algo que nós queremos, como se já fosse real, quando, por exemplo, você sente, né, algo e você tem aquele desejo atendido, de fato, sem duvidar, a palavra de Deus já fala isso, né, que você recebe, e isso chama-se fé. Né? É você orar, é você continuar a sua jornada, a sua caminhada de vida, mesmo quando as coisas não estão dando certo, perseverando ali, crendo que o melhor ainda está por vir. Então, é mais ou menos assim, né? Então, o nosso consciente, quando você agradece, né, por algo que você ainda não conquistou, mas que você deseja, ali você está atraindo aquela realidade para a sua vida. E segundo a física quântica, né, o subconsciente, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Né, o subconsciente do ser humano. Então, aquilo que eu tenho, daquilo que eu ainda não tenho, né, ele não consegue distinguir. E é por isso que ele consegue entender apenas emoções e os sentimentos. E é por meio dele, do nosso subconsciente, que a gente cria, de fato, a nossa vida. E que nós atraímos para nós as situações, né, para a nossa existência. Que começa a ser criado o nosso mundo, né, até mesmo o seu universo particular. E tudo isso é feito o quê? Por meio dos nossos sentimentos, por meio das nossas emoções, por meio das palavras que nós proferimos, por meio dos pensamentos. Resumindo para você, ao você, por exemplo, se comportar, né, como se você já tivesse tido sua oração concretizada, seu objetivo realizado, quando você se comporta assim agradecendo, mesmo que você ainda não tenha, o sentimento de gratidão, a fé, né, a certeza, vai atrair para você o sobrenatural. Vai atrair o favor de Deus. A unção de gratidão, ela é uma unção que gera milagres. Você precisa entender isso. Né? Quando a gente é grato, a gente atrai o milagre, o favor de Deus sobre a nossa vida. E é aí que os milagres se manifestam. Né? E é por isso que o Senhor Jesus, né, Cristo, ele falou, né, que a fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. É nesse sentido. E a física quântica veio aí para estudar o universo e justamente provar isso aí também, que realmente, né, a gente tem uma vibração que, se nós ficarmos no positivo, vai atrair positivo. Se você ficar no negativo, vai atrair negativo. Né? E eu pergunto para você, como você tem gerido suas emoções, seus pensamentos, que tipo de palavra você tem proferido? E eu te convido hoje a agradecer a Deus, né, a ser grato pela sua família, pela sua casa, pelo pouco que você tem, pelo seu emprego, pela sua vida, pelo mais que Deus ele tem feito. Agradeça pelo pouco que você tem, porque esse pouco pode se tornar muito. A gratidão, ela é uma unção que atrai milagres para a nossa vida. Foi isso que Jesus experimentou aquele dia. Ele simplesmente levantou para o céu os pães e os peixinhos, agradeceu e aconteceu ali a multiplicação. Eles conseguiram alimentar ele conseguiu alimentar com seus apóstolos cerca de 5.000 pessoas. Ok, gente? Bom, que você fique então nessa vibração positiva essa semana. Tenha fé. Ainda que as coisas estejam difíceis, tenha fé, acredite, se alimente da palavra e creia. A sua nova realidade já está sendo criada a partir do momento que você ora agradecendo e a partir do momento que você projeta o melhor que Deus tem para a sua vida. Ok, vamos fechar os nossos olhos então, vamos orar, falar com Deus, né? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós iniciamos esse momento e finalizando o momento da palavra com uma oração apenas, a oração de agradecimento. E nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado por nós, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu livramento. Senhor, eu quero apresentar diante de ti a vida dessa pessoa que as suas emoções, os seus sentimentos e suas palavras têm, Senhor, sido de um grande negativismo.
Sabe, essa pessoa às vezes só pensa pensamento de morte, de tristeza, de derrota. Mas a tua palavra, ela traz refrigério para nossa alma. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor alcance cada homem, mulher, ouvinte, internauta, que está nos acompanhando pelas ondas do rádio, da internet. E que, meu Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, né, que o Teu Espírito possa fazer ele entender que o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, que vale a pena sim acreditar. Vale a pena buscar a Tua palavra. Vale a pena sim, Senhor, refletir. Vale a pena, Senhor, acreditar. Vale a pena ser grato. Porque, Senhor, a Tua palavra já ensina, Senhor, essa verdade há anos. E agora a ciência, ela vem comprovar o que a Tua palavra já ensina. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que espera que aconteça. Senhor, que o Senhor venha, através do Teu Espírito, semear, Senhor, semear uma semente de fé no coração desta pessoa que está nos ouvindo. Que por meio da Tua palavra ela possa ter uma nova visão. A visão de que tudo vai dar certo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E até as coisas ruins que nos acontecem, nós temos a oportunidade de mudar, de trazer mudança, de ressignificar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, por meio de acreditar nas Tuas promessas, naquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Então, Senhor, que hoje a escolha dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, a nossa escolha seja, Senhor, de acreditar que o melhor do Senhor ainda está por vir e que não existe situação contrária que possa, Senhor, que não possa ser vencida por meio da fé, por meio do Teu poder, do Teu sobrenatural. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada pessoa que está nos ouvindo e declarar, Senhor, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma jornada feliz. Ok, pessoal? Esse foi o programa Jornada Feliz. Queria agradecer a você pela audiência e deixo essa palavra para vocês. Se a ciência já provou que a oração ela tem poder e que a oração de gratidão ela atrai para nós, né, aquilo que nós estamos buscando, se é o positivo, se é o negativo, se são sentimentos bons, que você cultive sentimentos bons no seu coração. Acredite no melhor, acredite no bem, né? Acredite no amor. Por mais que você às vezes tenha vivido experiências doloridas, busque, agradeça até mesmo por aquilo que você ainda não recebeu. Agradeça. Isso é um ato de tomar posse. Você pode ter certeza que Deus vai agir em seu favor. Que você se alegre nessa tarde, porque você tem motivos para se alegrar. Você tem um Deus que cuida de você, né? E ainda, aquilo que você está pensando, que você está alimentando, é o que você vai atrair para o seu futuro. Então não pense em desemprego, não pense em morte, não pense em doença, não. Acredite que as coisas vão dar certo, que no momento certo tudo vai se encaixar, né? E comece a ver essa realidade e a orar por essa realidade agradecendo, como se você já tivesse recebido. E você vai viver o milagre daquela multidão, o milagre do sobrenatural. Ok, gente? Beijo, Deus abençoe. Gente, amanhã às 18h30 estou na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia ministrando a palavra. Avenida Teresina, número 479, bairro Brasil. Você é nosso convidado. Na esquina com a rua Rio de Janeiro. Gente, que Deus abençoe. Uma boa semana para vocês.